Você deita para dormir, para relaxar, mas de repente os pensamentos eles não param. E aí começa a chegar aquele medo de que o sono ele não venha por mais uma noite. Ou você chega do trabalho em casa e pensa que finalmente você vai descansar depois de um dia de trabalho, mas a ansiedade ela chega sem avisar e transforma a sua noite num verdadeiro campo de batalha. Eu sei como é isso. As horas elas não passam, o relógio parece que ele corre contra você e tudo que você quer é parar essa sensação e finalmente conseguir descansar. Se você já passou por noites assim ou está passando, esse vídeo ele é para você. Hoje nós vamos entender o que faz com que a sua ansiedade ela piore de noite e o mais importante, eu vou te ajudar a lidar com ela. E para começar, eu quero que você pense nos motivos que fazem a sua ansiedade piorar de noite, como se todos eles estivessem dentro de um caldeirão, fazendo ali, compondo uma sopa. Ali nós temos ingredientes que eles são biológicos, ou seja, são naturais do seu corpo, como por exemplo os hormônios. Também nós temos aí nos ingredientes dessa sopa, ingredientes que são psicológicos, ou seja, fabricados ali pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. E nós também temos ingredientes que são comportamentais, que estão ligados às nossas ações do dia a dia, principalmente ali vinculado ao nosso ambiente. E todos esses ingredientes que estão dentro ali da sopa do caldeirão, eles interagem entre si e juntos eles podem potencializar a sua ansiedade no período noturno. E se você não me conhece, eu me chamo Marissa Viana, eu sou psicóloga e eu te ajudo a construir uma relação mais saudável com a ansiedade. Então, se você não é inscrito nesse canal e tem interesse em aprender mais sobre esse tema, se inscreva. E o primeiro ingrediente na sopa do caldeirão é o nosso ritmo circadiano. Eu quero te convidar a pensar no ritmo circadiano como um maestro de uma orquestra, coordenando os instrumentos para que cada um entre no momento certo. Por quê? Porque a nossa vida ela tem um ritmo, ela obedece a um ritmo. Ele regula o nosso ciclo de sono e vigília durante as 24 horas do dia. Então, durante o dia, esse maestro ele ajuda o nosso corpo a ficar alerta e pronto para as nossas atividades. Porém, de noite, ele orquestra uma mudança, preparando o nosso corpo para descansar. E é aí, gente, que biologicamente pode surgir alguns desafios para quem já tem a tendência à ansiedade. O primeiro deles é que nós sofremos a queda do cortisol durante a noite. O cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse, eu já falei sobre ele em vários vídeos aqui do canal. Apesar dele ser conhecido como hormônio do estresse, ele também tem um lado positivo, que é, durante o dia, o cortisol ele está em níveis mais altos e isso nos ajuda a dar energia e foco para enfrentar os nossos desafios do dia a dia. Imagine o cortisol como uma lâmpada à bateria, que você carrega com você o dia inteiro, só que à noite essa lâmpada ela começa a baixar e a desligar a bateria. E o corpo entende que é hora de relaxar. Mas para as pessoas ansiosas, essa queda no cortisol, ela pode ser sentida como se estivessem perdendo uma camada de proteção, de luz. E te dá a sensação de você estar mais vulnerável, de você estar mais exposta à ansiedade. E aquilo que deveria ser um momento de descanso, que é ali durante a noite, vira uma sensação de insegurança. Outra coisa que acontece no nosso ritmo natural do corpo, que é o ciclo circadiano, é que de noite acontece o aumento da melatonina. Então, quando essa luz do cortisol, que a gente está segurando ali a bateria durante o dia, ela se apaga, é quando o corpo ele começa a produção da melatonina, geralmente quando o sol se põe. E a melatonina ela é o hormônio do sono. E ele age como se fosse um sinalizador para o corpo começar a desacelerar. Mas, para quem está com a mente acelerada, esse desacelerar do corpo, ele é desconfortável. É como você tá em um carro a 100 por hora e de repente alguém pisa no freio sem avisar. O que acontece é que a mente ansiosa, ela continua correndo, enquanto o corpo ele tenta frear, criando uma sensação de desconexão e de mal-estar. E aí, outro fator biológico que também entra no jogo é a redução dos níveis de serotonina.
A serotonina, também já falei dela aqui em vários vídeos do canal, ela é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial no seu humor, na sua sensação de bem-estar e também na regulação do seu sono. E ela está intimamente conectada ao nosso ritmo circadiano. Então, durante o dia, especialmente quando nós somos expostos à luz solar, o cérebro ele aumenta a produção de serotonina. A luz solar ela estimula os receptores dos nossos olhos, que enviam sinais para a região da nossa glândula pineal no cérebro, incentivando a produção da serotonina. E essa produção elevada durante o dia, ela nos mantém alerta, de bom humor e ativos. Porém, quando a noite chega e a luz solar ela diminui, o corpo começa a mudar o foco da produção da serotonina para a produção da melatonina, que é o hormônio que regula o sono. E esse processo é uma espécie de uma mudança de turno que acontece ali entre os neurotransmissores. Então a serotonina, que tem uma função mais ativa e estimulante durante o dia, passa a ser convertida à melatonina à noite, preparando o seu corpo para descansar. Essa transição, troca de turno, ela reduz o nível natural da serotonina à noite. E quando há menos serotonina disponível à noite, a sensação de calma, de estabilidade, de bom humor, ela pode diminuir. E pode fazer com que pensamentos ansiosos ou preocupações, elas se tornem mais intensas, nos tornando mais vulneráveis a crises de ansiedade noturna. Bom, essas são as razões biológicas principais pelas quais nós podemos nos sentir mais vulneráveis à ansiedade durante a noite. E agora nós vamos ver os comportamentos e os hábitos e pensamentos que nós temos durante o dia que justificam o aumento da nossa ansiedade durante a noite. Então fica bem atento aqui comigo. E a primeira delas é que durante o dia, ali no barulho, no seu trabalho, nas suas interações sociais, elas funcionam como uma distração natural. Imagina que a sua mente ansiosa é como se fosse um artista tímido, que ele só se apresenta quando as luzes elas se apagam. Quando a noite cai, o mundo externo silencia, esse artista ele sai para o palco. E os pensamentos eles começam a se apresentar um atrás do outro como um espetáculo de preocupações. Basicamente é assim que acontece. A falta de distração, aquelas do dia a dia, torna difícil ignorar esses pensamentos. Apesar de que muitas pessoas acabam usando ali rede social, comida, álcool, para poder continuar na distração. Outra coisa que acontece é que muitas pessoas associam a hora de dormir com algo negativo por causa de experiências passadas ou até mesmo presente. Se você já passou por noites de insônia ou você se preocupa com pensamentos intrusivos, é possível que o seu cérebro ele tenha criado uma associação negativa com a hora de dormir. Assim como um aluno que começa a se sentir ansioso só de ver um exame chegando. Você começa a se sentir ansiosa quando se aproxima a hora de deitar, antecipando que o seu sono ele vai ser difícil outra vez, ou que os pensamentos vão te dominar, que você vai ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, só de pensar em dormir já desencadeia uma ansiedade. Outro hábito que afeta e muito a sua ansiedade noturna é o uso da tecnologia. Antes de dormir, muitos de nós temos o hábito de usar o celular ou assistir televisão, mas a luz azul que é emitida por esses dispositivos, inclusive na sua casa também fica de olho em que luz você usa, ela inibe a produção da melatonina, atrasando o nosso processo natural de sono, que é aquela Além disso, consumir conteúdo que é estimulante, como redes sociais, ver noticiário, ver séries que te estimulam muito, até mesmo leitura que te estimula, faz com que a sua mente ela continue ativa, mesmo quando o corpo está tentando desacelerar. É como você tentar desligar um computador que está processando várias tarefas ao mesmo tempo. Ele precisa desligar tudo em conjunto. É a mesma lógica para você. E agora que nós entendemos o que contribui para a ansiedade noturna, nós vamos ver juntos algumas estratégias bem práticas e simples para lidar com isso. Eu quero que você pense nessas estratégias como ferramentas que você pode usar para equilibrar a sua mente e o seu corpo antes de você dormir. E a primeira delas é crie um ritual de desaceleração. Nosso corpo ele responde muito bem à rotina.
Então, criar um ritual de desaceleração antes de dormir pode ajudar a sinalizar para o seu cérebro que é hora de relaxar. Isso pode incluir atividades como, por exemplo, tomar um banhozinho quente, ler um livro leve, bobinho, que não te estimula muito, ouvir uma música suave, colocar uma vela. Pense nisso, é como desacelerar um carro de forma suave. Ao invés de você estar ali na rede social e deitar na cama, não. Faz um ritual antes, se preparando para que aquele momento da cama seja agradável e você realmente esteja relaxada e preparada para dormir. Outra ferramenta é pratique a respiração profunda. Por quê? Porque ela é como se fosse um botão de reset do seu sistema nervoso. A respiração profunda é uma das técnicas mais eficazes para nós ativarmos o nosso sistema nervoso parasimpático. Ele é responsável por nos acalmar. O que acontece nessas respirações é que você inspira profundamente e expira bem lentamente. Experimente a técnica da respiração 4-7-8. Como que funciona? Você inspira pelo nariz por 4 segundos, você segura a respiração por 7 segundos e depois você expira lentamente por 8 segundos. Eu tenho inclusive uma técnica dessa guiada aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui no card para você e na descrição desse vídeo e você pode aprender e fazer junto comigo. Essa respiração, ela ajuda você a diminuir a frequência cardíaca e acalmar a sua mente. Ela é maravilhosa. Outra ferramenta é reduzir o uso de tecnologia antes de dormir. Então, assim, evitar o uso de qualquer dispositivo eletrônico pelo menos 1 hora antes de você dormir. Isso pode fazer uma grande diferença na qualidade do seu sono. Então, substitui esse tempo de tela, de hiperestimulação, por atividades que relaxem a sua mente, como uma leitura, uma meditação, uma música suave. Pense na tecnologia como uma fonte de um grande ruído mental que precisa ser silenciada para que o seu descanso chegue, porque ela é incompatível com o descanso. Outra ferramenta muito boa é fazer um lixeiro da sua mente e deixar ele do lado da sua cama. Eu te explico o que é isso. Muitas vezes a nossa mente ela fica agitada à noite porque nós estamos tentando resolver problemas ou preocupações. O nosso cérebro ele é especialista nisso. Ele precisa finalizar um raciocínio. E uma estratégia muito eficaz é escrever os seus pensamentos em um papel antes de dormir. Isso funciona como se a gente estivesse esvaziando o lixeiro da nossa mente no papel, permitindo que você se distancie um pouco das preocupações. Então não precisa ser nada elaborado. Deixa um caderninho ou um papel com caneta do lado da sua cama e anote ou transfira aquilo que está te incomodando, aquilo que está pendente para o papel, para que a sua mente entenda que você vai lidar com isso amanhã e assim ele consiga fechar o raciocínio e você se libere, sua mente te libere para você relaxar. Outra ferramenta que te prepara para a noite é exercício físico durante o dia. Então, preparar o seu corpo para dormir começa com praticar atividade física de forma regular, porque ela ajuda a liberar endorfina, reduzir os níveis de cortisol, equilibrar o seu humor, preparar o seu corpo para descansar profundamente de noite. Então pense no exercício como uma maneira de gastar energia acumulada, ajudando o seu corpo a se sentir naturalmente cansado na hora certa. E por último, eu quero te dizer que a sua boa noite de sono, ela começa quando você acorda, na sua manhã. Então quando você se despertar, acordar, se espreguice bastante, se alongue brevemente, se você tiver tempo, abre para isso. Mas a primeira coisa que você deve fazer é se expor à luz solar. Por quê? Porque ela ajuda na produção da sua serotonina. Então, crie uma boa rotina matinal dentro do possível, do seu tempo, que te dê aquela sensação de que você está cuidando de você. Por exemplo, um café da manhã bom, um banho, se vestir de uma forma que te agrada, se arrumar. Cuide de você desde a hora que você acorda e isso vai contribuir muito para o seu bem-estar, inclusive durante a noite. Você deve ter percebido que uma boa noite de sono, ela precisa de um preparo prévio, principalmente para quem é ansioso. Eu te incentivo a criar uma rotina noturna de desaceleração bem gostosa para você.
Faz dela ser de uma forma única e agradável. Por quê? Porque você merece uma noite de sono reparadora e precisa para diminuir os sintomas da sua ansiedade. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.